Então, deixa eu aproveitar aqui que tem muita gente falando. O ano passado saíram vários estudos mostrando que o núcleo da Terra, o núcleo interno da Terra, o que é o núcleo interno da Terra? O núcleo interno da Terra ele tem aí uns 4.800 quilômetros de diâmetro, ele é maior que a Lua, para você ter uma ideia. Ele é feito de níquel e ferro sólido. Em volta dele você tem o núcleo externo da Terra, que é feito de níquel e ferro liquefeito. Depois você tem o manto, que tem as suas subdivisões ali, manto inferior, manto superior e tudo mais. Você tem a crosta da Terra, que também tem suas subdivisões. Basicamente, assim é dividido o nosso planeta. O ano passado fizeram alguns estudos, já eu falo como que são feitos os estudos, tá? Que chegaram à conclusão de que o núcleo interno estava desacelerando, reduzindo sua velocidade. Tá? Isso com relação à superfície da Terra, com relação ao manto e tudo mais. Muito bem, eram alguns estudos preliminares. Agora, um grupo de pesquisadores usou 121 terremotos, guardem bem esse termo, terremotos, tá? E fizeram um estudo e comprovaram, né, chegaram à conclusão, e a gente fala de evidências inequívocas, de que sim, o núcleo interno da Terra está desacelerando. Qual é o problema disso? Nenhum problema. O máximo que isso vai causar de problema, como eu já falei, é a redução do dia. O dia vai ficar milésimos de segundos mais curto, tá? Então pode ser que no intervalo de 1000 anos, de milhares de anos, a gente tem que fazer uma correção, o que não é nosso caso, tá? O que não é nosso caso. Nós vamos estar aqui mais, né? Daqui 100 anos, tá todo mundo morto aqui já. Então, não vai ter negócio. Essa live aqui é live, é ao vivo. Agora são 10h34 da sexta-feira, 14 de junho, tá? 10h34, sexta-feira, 14 de junho. Não é nada gravado, não. Ao vivo aqui com vocês, tá? Muito bem. Como que eles fazem esse estudo? Como que a gente estuda o núcleo da Terra, sendo que a gente não consegue enxergar o núcleo da Terra? É o seguinte, a gente pega terremotos, acontecem terremotos pelo mundo inteiro, esses terremotos são registrados por estações no mundo inteiro. Aqui no Brasil tem observatórios sismológicos muito importantes, um deles é em Brasília, da UNB, e um deles é onde eu trabalhei muitos anos, que é o Observatório Sismológico da USP. Trabalhei ali muito tempo mesmo. E aí o que você faz? Você registra os terremotos que estão vindo, as ondas que estão vindo de vários terremotos. Alguns desses terremotos, devido à distância, a onda ela atravessa o núcleo da Terra. Atravessa o núcleo da Terra. Se o núcleo estivesse girando da maneira como ele deveria girar, essa onda ela teria um tempo certo para chegar numa estação. Só que os pesquisadores notaram que as ondas que estavam atravessando o núcleo, elas estavam sofrendo um atraso. E esse atraso era devido à mudança de velocidade. Você consegue relacionar isso com a velocidade de rotação do núcleo e assim chegou à conclusão de que o núcleo está desacelerando. Ele vem desacelerando desde o ano de 2010, tá? De 2010 até agora, o núcleo está sofrendo essa desaceleração. Como eu falei, não é nada para se preocupar, tá? Não vai acontecer nada com você, tá todo mundo normal, a vida vai seguir normalmente para todo mundo. Por que que isso está acontecendo? Os pesquisadores ainda não sabem, eles querem registrar mais terremotos, mais sismos ainda, para poder ter uma ideia, mas muito provavelmente é o seguinte, o planeta Terra, como a gente sabe, ele não é homogêneo. Então você tem uma região que você tem um Monte Everest, com uma grande concentração de massa. Você tem uma região onde você tem uma bacia sedimentar, que tem menos concentração de massa. Essas diferentes concentrações de massa geram diferenças na força gravitacional. Então, preste atenção no que eu vou falar agora, hein? Coloca aqui ó, umas 20 aspas, tá? É como se de um lado você estivesse tendo um puxão maior e de outro um puxão menor. Nessa briga de um puxãozinho para cá, um puxãozinho para lá, isso afeta o núcleo externo, que é líquido. E o atrito entre o núcleo externo, que é líquido, com o núcleo interno, que é sólido, como ele está sofrendo uma diferenciação,
e isso acaba afetando na velocidade do núcleo interno. Entenderam? Não é tão simples, é meio chato, é meio complicado, mas é isso que acontece. O nosso planeta, ele é dinâmico, o nosso planeta, ele é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. O nosso planeta não é aquela coisa bonita que você vê no livro, né? Uma camadona assim, a outra assim. Ela é cheia de heterogeneidade, ela é cheia de anomalias, e isso causa efeitos distintos, efeitos diferentes, que são esses aí que eu falei para você. Tá bom? Todo mundo lembra o que aconteceu no dia 20 de maio, né? Vocês lembram ainda, né? Que foi o lance da tempestade solar gigante, que atingiu a Terra, certo? Será que ela atingiu Marte? Ah, então, né? A NASA tem várias sondas estudando Marte. Ela tem os rovers, o Curiosity e o Perseverance, e ela tem sondas na órbita marciana. E, logicamente, que o vento solar chegou em Marte, passou pela Terra e chegou em Marte, e chegou forte do mesmo jeito. E em Marte tem um agravante. Qual que é o agravante de Marte? Marte não tem campo magnético. Então, aquela rajada de vento solar atingiu o planeta marciano em cheio. E aí é muito interessante o que aconteceu. Olha só que legal. Coloca ali, abre esse GIF aí, ó, que tá piscando aí na tela. Então, para quem estiver no YouTube, tem um GIF, né, no site da NASA que mostra o terreno piscando. E esse piscar do terreno aí, quem estiver aqui comigo tá vendo, é o seguinte: isso aí nada mais é do que são, né, as partículas carregadas da tempestade solar atingindo a câmera do Curiosity. Olha aí que legal. Isso aí é a câmera que faz a navegação do Curiosity e, logicamente, é um aparelho eletrônico, não tem a proteção do campo magnético, aquelas partículas carregadas do vento solar intensa da explosão que teve aquele dia, atingiu em cheio. E quando atingiu em cheio, a imagem dá essa piscada aí, que é uma coisa realmente impressionante. Então nós temos a medida não só da Terra, mas também lá em Marte. E o mais legal de tudo, desce aí agora, Cris, ali no site mesmo. O mais legal é o seguinte, é o que nós vamos ver agora. Desce aí, tem um videozinho aí embaixo. Ah, não vai abrir o vídeo, não? Aqui abriu. Tá recarregado aí na... Aí, ó, esse aí. Então é o seguinte, lá na órbita marciana tem uma missão chamada missão Maven. A missão Maven é uma missão que ela é pouco falada, porque quando ela chegou em Marte, a NASA estava em greve, ninguém deu bola para a missão Maven, mas ela é uma missão muito importante, porque ela é uma missão que ela estuda a variação atmosférica de Marte, como que é a distribuição dos gases, né, oxigênio, nitrogênio e tudo, o escape, né, dos gases e tal. E olha só o que ela registrou. Então, quem estiver aqui no YouTube comigo vai estar vendo o seguinte, ó. Dá um play aí. Isso que vocês estão vendo roxo aí, ó, na imagem, são auroras em Marte. Tá vendo? Auroras em Marte. Causadas por o quê? Causada pela partícula carregada. Ah, Sérgio, mas você falou que Marte não tem campo magnético. Não, Marte não tem campo magnético, mas ele tem resquícios de campo magnético em alguns lugares. E quando essas partículas altamente carregadas daquela explosão solar interagem com esses resquícios de campo magnético, geram um tipo de aurora em Marte, que é o que nós estamos vendo aí, que é realmente um negócio sensacional. Então, essa aí é a missão Maven da NASA, tá? Que registrou, então, o impacto daquela tempestade solar. A gente teve um impacto na Terra, teve um impacto nas sondas que estudam o Sol, na Solar Orbiter, Parker Solar Probe e tudo mais, e também teve um impacto em Marte medido, não só no solo, pelo Curiosity, pelo Perseverance, mas também na órbita, com as sondas observando
auroras em Marte. Então, é realmente um espetáculo. E isso é muito importante, tá? E isso é muito importante, por quê? Porque essa missão, por exemplo, a MAVEN, ela estuda a interação da atmosfera marciana com o vento solar. Agora ela vai ter um dado que é a interação da atmosfera marciana com um vento solar altamente carregado. E aí nós vamos ver o que eles vão poder fazer. Então tá aí, ó, um espetáculo mesmo o que aconteceu em Marte. Essa semana aí saiu um negócio aí, um trabalho muito legal, algo que intuitivamente é algo que você pensa, caramba, né? Por que ninguém nunca pensou nisso? O que acontece? Marte tem uma região marciana chamada região de Tarsis. É a região onde tem os maiores vulcões do sistema solar. Monte Olympus está lá, Monte Ascraios, todos aqueles grandes vulcões, tá? Vulcões aí que tem, sei lá, 20, o Alba, o Ascraios, o Pavones, todos, o Monte Olympus, né? Só o Monte Olympus tem 23 quilômetros de altura. Só para você ter uma ideia, a montanha mais alta da Terra, que é o Everest, tem 8 quilômetros de altura. O Monte Olympus em Marte tem 23 quilômetros de altura. Essa região, conhecida como região de Tarsis, é a região aonde tem os vulcões mais altos, as montanhas mais altas do sistema solar estão nessa região. Muito bem. Uma das grandes questões sobre Marte é a questão da água, né? Todo mundo quer descobrir água em Marte, porque se a gente descobre água em Marte, até mesmo para explorar Marte ficaria muito mais fácil. E pelo lance de você procurar vida em Marte também ficaria muito mais fácil. A gente sabe que tem água nos polos, congelada, junto com o CO2, tem água lá, bastante água. Talvez tenha água na subsuperfície marciana e tudo isso perto dos polos. E o que aconteceu que duas sondas da Agência Espacial Europeia, a TGO, que é a Trace Gas Orbiter, e a Mars Express, sobrevoando em cima desses grandes vulcões, elas descobriram o quê? Gelo de água no topo dos vulcões. O que é algo que, se a gente imaginar aqui na Terra, por que em Marte não teria? Aqui na Terra, vamos pegar aqui no Brasil, porque é mais ou menos a mesma situação lá em Marte. Não é toda hora que tem esse gelo, e esse gelo é como se fosse uma geada. Então, aqui no Brasil, com certeza deve ter alguém aqui, que é a galera da Serra Gaúcha, Serra Catarinense, ou aqui na Serra da Mantiqueira. No inverno, não forma aquela geadazinha ali, ó, de manhã, cedinho? No alto dos vulcões marcianos, no inverno, também forma uma camada de gelo. Olha só que legal. O lance fizeram a conta. Sabe quanto de água que tem aí nessa camadinha de gelo que forma em Marte? O equivalente a 60 piscinas olímpicas de água. Então, é um tanto relativamente até bom de água que se forma ali toda manhã no topo dos grandes vulcões marcianos. E é água, é gelo de água, H2O, o que é muito bom porque, primeira coisa, pela primeira vez a gente descobriu água no topo dos vulcões, das grandes montanhas. Segundo, essas montanhas, diferente da outra água que eu falei para vocês, essas montanhas elas estão na região equatorial de Marte. Então é a primeira vez que se descobre água na região equatorial marciana. E aí alguém pode chegar e falar assim, ué, por que ninguém tinha descoberto isso antes? Se é um negócio até tão intuitivo assim, né? Pelo seguinte, você precisa ter uma combinação de fatores e de características para você encontrar essa água. Não é toda a época do ano, é só no inverno, é com um determinado tipo de iluminação do sol que tem que estar ali, e igual eu falei aqui na Terra, é no comecinho da manhã que se forma essa geada. Então você tem que ter essas condições e a sonda tem que passar em cima daquele ponto naquela mesma hora para fazer a imagem e com a imagem você ter a ideia do que você está vendo. E foi isso que os pesquisadores conseguiram. Eles conseguiram fazer com que as sondas passassem em cima dos vulcões da região de Tarsis no inverno, no começo da manhã,
e conseguiram, assim, registrar uma grande quantidade de gelo, o equivalente a 60 piscinas olímpicas. São 150 mil toneladas de água. É bastante água. E aí vem aquela questão, né? Será que valeria a pena mandar um astronauta para escalar essas montanhas? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui agora. Você acha que é mais fácil escalar uma montanha na Terra ou em Marte? O que vocês acham? Deixem aí. Pela intuição, hein? Quero ver só pela intuição. Pela intuição. É mais fácil escalar uma montanha na Terra ou em Marte? Diga aí. Lógico que em Marte você vai estar totalmente aparamentado, né? Não é assim. Na Terra ou em Marte? Vamos ver. Marte, né? Marte é muito mais fácil, né? Por conta da gravidade, né? A gravidade é muito menor, então você consegue rapidamente chegar lá. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.